Meus irmãos, Márcio disse que Felipe estava nervoso, né? Ele não está. Certamente ele não está. Eu estava comentando com os meninos antes da gente vir para cá, quando o Márcio fez o convite, eu disse, é difícil, porque semana passada estava o reverendo Weber aqui com o pastor Thomas. Depois veio o Magno, e eu disse até a Márcio, me bota primeiro do que Magno, porque né, ele fecha. Aí ele me botou depois, para terminar. Depois de tudo isso, vem eu. Os irmãos já me perdoem, viu? Nós vamos falar, meus irmãos, sobre essa busca inicialmente pela vontade de Deus. Magno deu uma bela introdução aqui sobre algumas situações sobre a busca pela vontade de Deus. Talvez você que é jovem, eu nem vou me incluir, como Magno se incluiu, ele pode se incluir entre os jovens, eu já não posso tanto, mas você jovem, principalmente no auge ali da sua adolescência, chegando próximo à juventude, sempre tem algumas questões que permeiam seu coração. E talvez a pergunta que sempre venha no seu coração é: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Seria muito bom que nós tivéssemos pelo menos duas possibilidades. A primeira, ser como Adão e ter a possibilidade de conversar com o Senhor todos os dias na viração do dia. Dizer: Senhor, e aí, ó, conheci aquela menina, é ou não é? Eu vou, me aproximo, não me aproximo, eu vou fazer o quê? Seria muito bom que nós pudéssemos ter essa conversa quase que face a face com Deus, como Adão tinha. Nós não podemos fazer isso. Ou se pelo menos nós pudéssemos, e aí eu vou puxar para Márcio, pudéssemos ter o olho de Agamotto, né, Márcio? Se você é fã de Marvel, você vai entender. No filme Guerra Infinita, quando ele pega lá o olho de Agamotto e vê as 14.605 possibilidades que podem acontecer, e aí só tinha uma. E se você tivesse pelo menos aquele olho de Agamotto para ver as 14.605 possibilidades que poderiam acontecer, você poderia decidir o que você faria. Mas você também não tem o olho de Agamotto. E aí o que é que nós vamos fazer? O reverendo Weber, no livro, e aí já fica a recomendação para você fazer a leitura, ele diz que Deus não nos revela os seus planos para a nossa vida particular. Como o Magno falou, não tem lá escrito assim: você vai casar com Talita, ou no meu caso, você vai casar com Érica, você vai morar em tal lugar, você vai fazer tal coisa. Deus não tem esse direcionamento particular para as nossas vidas. Mas a palavra de Deus, ela não nos deixa sem um norte. Ela não nos deixa sem uma orientação. E é isso que nós vamos trabalhar, ou pelo menos tentar trabalhar nesse fim de tarde, início de noite. A direção divina, meus irmãos, que nós tanto buscamos e queremos, ela se manifesta não por sinais místicos, como o Magno falou, não por sinais astrológicos, fazendo o seu mapa astral, olhando se a Marte está descendente e ascendente com Júpiter e essas coisas, mas ela se revela pela sabedoria que é revelada nas Escrituras. É por ela que nós vamos descobrir, ou pelo menos tentar descobrir a vontade de Deus. Talvez você veio para aqui hoje à tarde querendo saber o segredo, como o Magno falou. Vinícius vai contar o segredo. Se você quiser saber o segredo, tem um livro aí para você comprar. Mas hoje eu sinto lhe dizer, não há nenhum segredo. O que há são as velhas verdades pregadas desde o início do cristianismo. E essas velhas verdades, elas têm que ser pregadas e reforçadas e faladas, porque o nosso coração pecaminoso muitas vezes tende a se afastar dessas verdades. Tende a querer a novidade, querer a interpretação diferente, como o Magno falou, querer aquilo que ninguém mais viu no texto. Mas eu vi uma pregação de um pastor que ele pregou naquele, e eu nunca vi ninguém pregar daquele jeito naquele texto, porque ele teve uma interpretação que ninguém mais teve. Muita gente fala isso. Porque ele teve uma revelação que veio direto do alto.
nós precisamos entender que a nossa tomada de decisão, ela é segundo a vontade de Deus, e para ser segundo a vontade de Deus, tem que ser segundo a sua Escritura. Segundo aquilo que as velhas verdades da palavra nos contam. A vontade revelada de Deus, meus irmãos, não está no nosso coração. Eu sou professor da melhor matéria. Você sabe qual é? Claro, aí. A melhor matéria. Tenho alguns ex-alunos aí sentados. E eu tenho uma relação muito boa com meus alunos. Eu converso muito com meus alunos. Tanto é que quando chegou aqui, um veio dar um cheiro na minha careca, já, não foi? E quando nós lidamos muito com jovens, e eu lido diariamente com isso, a gente percebe que muitas dúvidas brotam nos seus corações nesse momento. Muitas questões são levantadas. Muitos problemas são colocados. E como nós devemos orientá-los? Como nós devemos encaminhá-los? Buscar a vontade de Deus, porque é isso que nós tentamos sempre colocar, é buscar obedecer a sua palavra e não tentar adivinhar o futuro, como já foi dito aqui. Talvez eu repita algumas coisas que Magno falou, mas Magno falou, mas é importante nós entendermos isso, e é importante isso ser reforçado. Buscar a vontade de Deus é buscar obedecer a sua palavra e não tentar decifrar o futuro. A gente busca muito em saber, porque o que nós queremos é o caminho sempre mais fácil. E ora, se eu tenho um caminho que é mais fácil, eu quero descobrir qual é ele. O caminho mais fácil é aquele que vai dar certo. Eu não quero me arriscar. O medo do se arriscar é muito grande. Algumas decisões, elas são simples de serem tomadas, porque elas estão diretamente reveladas na Escritura. Não matar é não matar. Não roubar, você não precisa perguntar, Senhor, será que é da sua vontade que eu posso pegar ali o telefone do meu irmão? Eu não preciso orar para isso. Está diretamente revelado na Escritura. Existem decisões que elas estão diretamente já colocadas para você. O que você deve ou não deve fazer. Que time eu devo torcer? Essa aí não está revelado, mas eu posso lhe dizer. Depois eu lhe digo. Mas existem algumas decisões que não estão reveladas, que não estão ditas diretamente. O reverendo Weber, ele chama de decisões adiáfora. E são decisões que não são moralmente nem certas e nem erradas. Então, por exemplo, que profissão eu vou seguir? Amanhã é dia de Enem. Talvez aqui alguns irão fazer amanhã o Enem. Estejam aí se preparando. Eu tenho um ixi aí. Amanhã é dia de Enem. Muitos estão chegando no final da sua trajetória escolar, no ensino médio, e vem aquele peso repousado sobre você de dizer, o que é que você vai fazer da sua vida? Professores, direção, gestores, chegam para você e dizem, já decidiu o que é que você vai fazer da sua vida? Como se essa decisão fosse uma decisão única. E que fosse a decisão do certo e o errado. Mas não é. Eu quero fazer direito, ou eu quero fazer medicina, ou eu quero estudar para concurso, ou eu quero ser professor. São decisões que não são moralmente nem certas e nem erradas. Então, como eu vou decidir? Como eu vou saber se eu devo fazer direito ou se eu devo fazer física? Quase igual, né? Como eu vou decidir se eu devo fazer medicina ou se eu devo ser professor de matemática?
como nós vamos tomar essa decisão? Essas decisões, meus irmãos, nessas decisões que nós tomamos, são nelas que Deus começa a formar em nós um caráter de sabedoria. Por isso que ninguém pode decidir por você. Por isso que quando você está chegando nesse período de final de adolescência, início de juventude, essas decisões começam a recair sobre você. E é muito tentador, não só para vocês, mas como para outra pessoa, tomar essas decisões por vocês. E eu falo como pai, por exemplo. É muito tentador para um pai dizer para o filho, faça tal coisa. Faça medicina. Porque médico vai ter um futuro garantido. Faça direito, porque seu futuro vai estar garantido. Ah, para professor, não faça. Não, para professor, não. Pense bem. Então, é muito tentador, não só para vocês, tentar colocar essa decisão nas mãos de outra pessoa. Eu vejo isso, como eu disse, diariamente com alguns alunos. Obviamente não são todos, mas alguns chegam e dizem... Eu falo Julião, meu nome é Vinícius, mas é Vinícius Julião, e na escola só me conhece como Julião. É meu sobrenome. E muitas vezes o aluno chega e diz, Julião, eu não sei o que é que eu vou fazer. O que é que eu faço? Eu digo, vem perguntar a mim. A responsabilidade que ele joga para cima de mim. Não, mas é porque o senhor me conhece, o senhor está comigo aqui há 3 anos, eu queria... O que é que o senhor acha? Eu disse, não sei. Porque é muito tentador para o jovem querer colocar essa responsabilidade para outro. Muitas vezes, para não assumir tal responsabilidade, em primeiro lugar, não querer que recaia sobre ele a decisão, porque até chegar em certa idade, não escolhia nada. Nem a roupa direito podia escolher, né? Vestia a roupa que a mãe mandava. Ia para o lugar que a mãe mandava. Isso acontece muito lá em casa. Eu tenho 2 filhas, uma de 11, vai fazer 12, e outra de 5. E aí disse, vai com que roupa? Vai com a roupa que sua mãe botar aí. Eu não posso ir? Não, pode não. Por quê? Porque não. E algumas decisões são tomadas pelos pais. E aí, quando chega a hora do jovem começar a tomar essas decisões, parece que é um peso sobre os ombros. E dizer, e agora? Veja que é uma contradição, às vezes. Porque, normalmente, o adolescente, ele, quando começa a fase da adolescência, o que é que ele quer? É tomar as decisões. Porque, normalmente, o adolescente, eu já fui adolescente, né? Mas eu já fui. Normalmente, o adolescente, ele olha assim e diz, eu já sei. Eu sei o que eu quero. Deixa eu escolher. E os pais olham assim, diz, você não sabe. Mas quando ele começa a crescer e quando chega a hora dele tomar a decisão, ele diz, eu não sei. Escolha por mim. O que é que eu devo fazer? O que é que eu vou fazer? Mas não é só por isso. Mas porque às vezes, lançar a decisão sobre o outro tira a responsabilidade da consequência. Deu errado? Eu não disse a tu que não era para ter me chamado? Deu errado? A responsabilidade não é sua. Foi meu pai que mandou eu fazer isso. Eu disse a ele que não era para eu fazer. Foi meu pai que mandou eu fazer a administração. E eu não queria administração. Nossas decisões, meus irmãos, que vocês jovens começam a tomar mais ou menos nessa idade, elas vão começar a moldar em vocês um caráter de sabedoria. E esse é o princípio para você tomar a decisão certa. Sabedoria. Não é apenas apontar uma única opção. Porque em algumas situações,
com a escolha da sua profissão, talvez não haja uma única opção certa. Provavelmente não haverá apenas uma única opção certa. Tiago diz, no capítulo 1, verso de número 5, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovação, e ela lhe será concedida. A sabedoria, ela é como se fosse o caminho para a vontade de Deus. E como nós adquirimos isso? Normalmente, quando a gente fala de uma pessoa sábia, você pensa logo numa pessoa mais velha, né? Você olha assim e diz, Julinho, acho que isso é muito sábio, viu? Já está aí sem cabelo, já está aí com sua barba começando a ficar branca. Normalmente, na nossa mente, pessoas sábias são as pessoas mais velhas. Quando a gente vê um filme, um sábio, e o sábio aparece no filme, é aquele mais idoso, com a barba maior, cabelo branco, para quem tem. Mas isso não é necessariamente certo. Veja, eu não estou dizendo que as pessoas mais velhas normalmente não são sábias. Probabilisticamente falando, e aí eu vou para a matemática, probabilisticamente falando, as pessoas mais velhas, elas terão uma sapiência maior, porque elas já viveram muito. Mas a verdadeira sabedoria não está na idade, não está no quanto você viveu, mas a verdadeira sabedoria está na internalização da palavra do Senhor. A verdadeira sabedoria está em o quanto você e eu nos curvamos e meditamos e internalizamos a Escritura. A sabedoria ela não está necessariamente ligada à idade. Você pode encontrar pessoas que são mais velhas e que não têm sabedoria nenhuma. E pessoas que não são tão velhas, mas que têm uma grande sabedoria. A sabedoria ela não está ligada diretamente à idade, mas ela está ligada aos valores. E quais são os nossos valores? São aqueles que estão registrados na Escritura. Sabedoria, meus irmãos, é a capacidade que nós temos de aplicar a verdade de Deus às circunstâncias da vida. E é assim que nós vamos tomar decisões que não estão diretamente reveladas na Escritura. Quer o segredo? Esse é o segredo. E veja que não há nada de novo. Não há nenhuma novidade nisso. Nós só alcançaremos isso quando nós, cada dia mais, nos colocarmos diante de Deus em oração, em devoção à Escritura, em leitura, em colocação da palavra de Deus em prática. Existem jovens sábios. Como eu disse que existiam idosos que não são tão sábios, existem jovens que são sábios. E são aqueles que ouvem, guardam, praticam os mandamentos. Esses jovens serão jovens sábios. Você quer ter um princípio para tomar as suas decisões? Medite na Escritura. Ela não vai lhe dar a decisão exata que você vai tomar. Ela não vai dizer a você, namore com fulano, case com ciclano, more em tal lugar, se mude para tal canto, aceite tal emprego. Isso não vai acontecer. Mas ela vai lhe dar os direcionamentos para que na sua mente e no seu coração você possa colocar diante de você e pensar: será que essa decisão
está de acordo com a vontade de Deus? Será que isso que eu quero para mim está de acordo com a vontade do Senhor? Salmo 111, verso 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que praticam têm bom entendimento. Nós buscamos essa sabedoria em oração, mas também em comunidade. Pedir sabedoria, meus irmãos, deve ser uma oração constante nossa. E às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente lembra de Senhor, abençoa amanhã esse Enem. Me revela as respostas, o gabarito. Me mostra, Senhor. Ilumina minha mente, ilumina meus estudos. Mas poucas vezes. Tente se lembrar a última vez que você orou pedindo a Deus sabedoria. A busca pela sabedoria, ela deve ser em oração, mas ela também deve ser em comunidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus usa a igreja, os seus irmãos, conselhos dos seus irmãos, dos seus líderes, da sua liderança, como um meio de discernimento. Não são poucas as vezes. A gente tem um grupo que é só nosso. E não são poucas as vezes que nós nos aconselhamos mutuamente. E eu sou o mais velho. Pode não parecer, mas eu sou. E às vezes, como mais velho, às vezes eu digo assim, eu não sei se é porque eu estou velho, mas, e aí eu dou minha opinião, eu não sei se é porque eu estou velho, não sei se é a idade que está chegando, mas eu acho que é assim, deveria fazer assim, assim, assim. Buscar esses conselhos dos irmãos, das pessoas próximas a você, pessoas que você tem como referência, que você observa na sua comunidade, e são pessoas sábias, pessoas que servem a igreja, servem ao corpo, vai lhe ajudar a entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Buscar a vontade de Deus não é apenas uma decisão que deve ser tomada individualmente, mas que ela pode ser compartilhada no sentido de você ouvir aquilo que outros têm para lhe ajudar. Agora, cuidado. Cuidado com quem você ouve. Tem um conselho, acho que o Magno falou quase isso, mas tem um conselho que muitas pessoas dão e dizem assim: siga o seu coração. É a pior desgraça que você pode ouvir. Siga o seu coração. Seu coração é enganoso. Seu coração é mau, como o meu é. O nosso coração, ele se curva muitas vezes a interesses próprios, ao ego, à idolatria. Não siga o seu coração. Siga a Escritura. Siga a palavra. A sabedoria... O reverendo Weber tem uma parte do livro que ele diz assim: a sabedoria nos faz suspeitar de nós mesmos. Veja. A sabedoria, ela nos faz suspeitar de nós mesmos. Quando aquilo muitas vezes brota no nosso coração e a gente olha e diz: opa, mas será que é isso mesmo? Ou será que é apenas o meu desejo, o meu ego, a minha vontade querendo sobressair? Tem uma frase que eu escutei hoje, eu até anotei aqui, bem interessante. Deixa eu procurar. Ela diz assim, sobre ouvir a vontade de Deus. Ela diz assim: é muito difícil ouvir a vontade de Deus se eu já decidi aquilo que eu quero que Ele fale. É a ideia da pedra lançada no lago, né? É difícil ouvir se Deus quer ou não quer, se eu já decidi que eu quero que Ele diga que é. Porque qualquer outra coisa que alguém disser, eu vou dizer: não, é um enviado do Satanás. Isso é
Isso é o diabo querendo atrapalhar os meus planos. Por quê? Porque internamente no meu coração eu já decidi o que eu quero. E eu já decidi o que eu quero que Deus diga que é. Já decidi. Então, se alguém chegar com outra palavra... Não, meu irmão, isso aí você está sendo usado, viu? Pelo outro. Outra coisa que Magno falou, que eu queria reforçar, é sobre a questão das portas abertas e fechadas, né? O reverendo Weber, ele diz assim, que portas abertas ou fechadas, elas não são necessariamente Deus mostrando ou proibindo alguma coisa. Elas precisam ser vistas como testes para o nosso caráter. Esses testes, essas provas que vão nos fazer crescer em caráter e em sabedoria. Às vezes nós... Veja como isso é tão subjetivo. A gente se basear em apenas portas abertas ou fechadas. Porque quando você pega uma pessoa que ela é mais extrovertida, ela é mais... aquela pessoa que ela insiste mais, quando ela vê uma porta fechada, ela vai dizer o quê? É o diabo tentando me atrapalhar. Mas eu vou continuar. Eu vou. E aí você vai... Eu vou citar um exemplo simples. Fui convidado para pregar em Santa Cruz do Capibaribe, por exemplo. E aí no dia da pregação acontece alguma coisa. O carro quebra. Se uma pessoa, o coração dela está inclinado a achar que aquilo, ela é insistente, ela vai dizer, isso é o diabo tentando me atrapalhar, para eu não chegar lá e fazer a obra, mas eu vou. Eu vou. E aí você arruma outro carro. E no meio do caminho o pneu do outro carro fura. Aí você diz, tá diabo miserável, mas eu vou. Eu vou trocar e vou. E você vai, e você chega lá e prega. E aí você no testemunho vai contar, irmãos, aí foi luta, viu, para eu chegar aqui. Olha, o diabo sassaricou, o diabo tentou, mas eu cheguei, glória. É verdade? Agora, se for o contrário, se você pega uma pessoa mais tímida e ela está com a pregação marcada lá em Santa Cruz, e aí o carro quebra, e ela já fica, isso é Deus que não quer que eu vá. Se vai acontecer alguma coisa e Deus quer dar um livramento. Então, sei não, se eu vou, não. Mas eu vou. Aí troca o carro, pega outro. Aí quando vai saindo o pneu fura, você está vendo? Deus não quer que eu vá, não. Vou ligar pro irmão. Irmão, arrume outro aí, porque Deus não quer que eu vá, não, viu? Veja como esses sinais são subjetivos ao coração pecaminoso do homem. A mesma coisa pode ser interpretada de formas diferentes. A depender de quê? Do nosso bel prazer, da nossa vontade, do nosso coração. A depender daquilo, muitas vezes, como nós estamos naquele momento. Às vezes a mesma coisa pode ser interpretada de maneiras diferentes em momentos diferentes da sua vida. Por isso que essa subjetividade é extremamente perigosa. Se Deus quisesse que nós trabalhássemos assim, Ele não deixaria a Escritura como a nossa referência. Ele simplesmente daria um dado na sua mão, escrito sim ou não, cada crente com um dado, e quando você fosse, joga o dado. É sim, amém, Senhor, eu vou. É não, irmão, não vou. Seria assim. Nem tudo que é fácil é de Deus. Do mesmo jeito que nem toda dificuldade é um sinal que Deus desaprova. Tem gente que acha que é assim, né? Está aparecendo, está muito fácil, como o Magno falou. Meus lindos, se Deus deixou você ver, tocar, né? Se apareceu fácil é porque Deus colocou. Veja, e eu não estou dizendo que Deus não pode trabalhar de certas maneiras na sua vida. Ele pode abrir portas, é claro que Ele pode. Mas isso não é necessariamente sempre assim. Não é. Impressões, meus irmãos, e sentimentos, elas não são normas. O que é a norma? É a Escritura. É sempre a Escritura, é só a Escritura. Outra coisa que a pessoa fala muito, acho que o Magno falou, paz interior. Eu vou tomar essa decisão porque eu estou sentindo paz. Então, se eu estou sentindo paz, é a decisão certa. Nem sempre.
Paz interior é boa. Mas, de novo, ela não é o critério final. Não é o último critério. O critério final é a Escritura. Sempre. Porque muitas vezes a gente usa errado até a oração. Como eu disse, às vezes é difícil ouvir a voz de Deus porque a gente já determinou aquilo que Deus quer que Deus fale. A oração, meus irmãos, quando nós oramos buscando a vontade de Deus, não é orar, buscar para que Deus se molde à minha vontade. Porque é isso que muitas vezes nós fazemos. Eu não sou muito de contar o testemunho também pessoal não, mas deixa eu contar um. Minha mãe, meus pais, eles passaram quase um ano na Croácia como missionários. Quase um ano eles passaram, um pouco antes da pandemia. E quando meu pai foi chamado ao campo missionário, minha mãe disse que não ia de jeito nenhum. Eu não vou. Não vou deixar minha casa, meus filhos, não vou deixar minha cidade e vou para um lugar que eu não sei nem onde é, a língua que fala. Eu não vou de jeito nenhum. Não vou e ponto. E aí meu pai começou a orar. E aí certo dia, minha mãe foi chamada para pregar em um círculo de oração lá em Brejo. Eu morava em Brejo, Amado de Deus. E ela foi chamada para pregar nesse círculo de oração. E aí ela disse, eu estava um dia à tarde com ela em casa, ela sempre ficava na minha casa, e ela disse, Ninha, eu fui chamado para pregar, vou pregar daqui a pouco. Deixa eu pregar para tu? Porque tu prega normalmente, eu já pregava na igreja, aí tu vai me dizer se está bom, se está ruim, se está mais ou menos. Tá certo, prega aí, vai. Aí ela levantou e começou a pregar. E ela começou a pregar no texto aquele texto que os discípulos estavam com Jesus no barco. E aí ela começou a pregar, a tempestade que veio, não sei o quê, não sei o quê. E aí começou a falar que você tem que confiar em Deus, porque não é a sua vontade que tem que prevalecer, é a vontade de Deus. A vontade de Deus prevalece, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Começou a falar, e eu só olhando para a cara dele. Porque antes ela chegou até a dizer assim, mesmo que Deus queira, eu não vou. Porque meu pai dizia, mas eu senti o chamado, não, mas você sentiu, eu não. Ela dizia, você sentiu, eu não senti, então vá você. E ela começou a dizer, você tem que confiar em Deus. Deus, ele vai lhe dar orientação. E eu olhando para a cara dela assim. Aí quando ela terminou, ela disse, aí? Isso foi bom, foi bom. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. A senhora pregou aí falando que tem que confiar no Senhor, que não é a sua vontade que prevalece, é a vontade do Senhor, que quando Jesus está no barco, as coisas vão caminhar segundo a vontade dele e tal. E por que a senhora não quer ir para a Croácia? Aí eu disse, mas tu esperasse isso tudinho só para me dizer isso? Eu digo, foi. Exatamente. Muitas vezes nós queremos orar, nós oramos tentando moldar a vontade de Deus à nossa vontade. E a nossa oração, como o Magno falou, deve ser feita como a oração de Jesus no Getsemane. Veja, não é errado você orar pedindo algo. Mas que ao final da sua oração você se lembre e diga, Senhor, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a minha vontade, ela é falha. Mas a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. A minha não. O propósito de Deus, meus irmãos, nas nossas decisões é formar o nosso caráter. Veja, Deus está interessado em formar o nosso caráter. Deus muitas vezes não está interessado em nos dar conforto. Formar caráter muitas vezes vai gerar dificuldades para nós. Muitas dificuldades. Decisões difíceis serão colocadas diante de nós. E essas decisões vão revelar aonde está o nosso coração. Onde está o nosso coração? O jovem cristão maduro, ele vai querer ser parecido com Cristo. E não apenas acertar na escolha. Na mente
na hora de escolher, não é simplesmente qual é o certo, mas é ser parecido com o seu Senhor. Romanos 12, o texto que Magno leu, pouco antes, leu a partir do 5, não foi? Pouco antes diz que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Decisões não são fáceis. E essas decisões que não têm certo e errado são mais difíceis ainda. E de novo, se você veio esperando que eu desse a resposta, me desculpe lhe frustrar. Porque, de novo, a resposta você tem nas suas mãos. Os princípios para obter essas respostas você tem nas suas mãos. Por exemplo, que profissão eu vou seguir? O jovem ele sempre se coloca diante disso quando chega no final do ensino médio para entrar na universidade. E aí eu já estou caminhando para o final. E na mente muitas vezes é: em que eu vou me satisfazer? Qual vai ser a profissão que eu vou me satisfazer? E eu não estou dizendo que é errado você gostar da sua profissão. Mas a pergunta muitas vezes devia ser: em que eu devo ser chamado para servir? Aonde eu vou servir? Como eu vou servir? Sendo um advogado, um médico, um comerciante, um empreendedor, um professor. Como eu vou servir ao Senhor nessa profissão? Porque, veja, não há apenas uma decisão certa. E é bom você saber disso. Eu, quando cheguei no final do meu ensino médio, eu fiz o vestibular e a minha primeira faculdade eu fiz administração. E terminou a faculdade, fui começar a trabalhar, tentar trabalhar na área, mas não deu certo. E aí eu fui para outra. Fui para sala de aula. E nela eu me identifiquei com a vocação. Se eu disser a você que eu sou o cara mais feliz do mundo, os alunos ali vão dizer que é mentira, né? Eu estava brincando com Vitória, dizendo: eu não tenho um quadro aqui para eu dar um tapa no quadro, um tabef no quadro, não tem aqui. Eu fico um pouco... Ela até brincou uma vez comigo, elas tinham uma aula minha na escola dominical, ela fez: aqui o senhor não grita. Eu disse: é porque aqui o povo presta atenção. Lá não. Às vezes a gente chega no trabalho sobrecarregado. Às vezes a gente chega no trabalho cansado. Final de ano é uma época para professor que a gente chega lá na sala só pela graça. Para alunos também, né? Para alunos também. Mas a gente chega extremamente cansado. Veja, o trabalho, ele não necessita obrigatoriamente ser prazeroso para você. A sua satisfação não deve estar no próprio trabalhar. Não, a sua satisfação, ela não precisa ser prazeroso. A sua satisfação ela deve estar no próprio trabalhar e não apenas no prazer da profissão. Entendeu? Eu acho que se fosse para escolher uma profissão, acho que o Márcio ia concordar comigo. Se fosse uma profissão assim que eu queria, que era o sonho da minha, acho que era ser comentarista esportivo. Você receber para assistir futebol o dia todo, eu assisto de graça. E se fosse para assistir o dia todo e ainda ganhar por isso, hein, Márcio? Para a gente seria o sonho. Independente da profissão que você busque, da escolha que você faça, da decisão que você tome, e que essa decisão pode mudar, e não há nenhum problema nisso. Veja como às vezes a gente pensa em certos pontos errados. Uma pessoa que começa uma faculdade, de repente muda, e depois muda de novo, muitas vezes as pessoas até criticam e dizem: aí, parece que não sabe o que quer.
porque começou fazendo odonto, foi para física e agora faz administração. Podia ter continuado. Mas quando isso acontece na vida de trabalho, a interpretação às vezes é outra. Imagina uma pessoa que começou a trabalhar vendendo bala na rua, vendendo alguma coisa, e de repente foi para outra profissão, cresceu, e de repente foi para outra e melhorou de vida. Rapaz, tu viu fulano? Tá doido. Olha como ele venceu. Ele passou por 3 profissões diferentes. Mas a pessoa que tentou uma faculdade, não deu muito certo, foi para outra, não deu, foi para outra. Às vezes a gente julga errado. Não sabe o que quer. Danado. Deus se agrada, meus irmãos, independente da profissão que nós escolhemos, daquilo que você vai fazer, Deus se agrada quando nós trabalhamos com fidelidade. Eu sou funcionário concursado do Estado, professor concursado. E eu brinco assim, eu digo assim, minha chefe é Raquel Lira, né? A governadora do Estado. Mas eu não trabalho para Raquel. Estou trabalhando para Deus. Então, a minha vocação é trabalhar como se eu estivesse fazendo para o Senhor. E não apenas para a governadora, ou para a direção, ou seja, para quem quer que seja. Nós temos que trabalhar com fidelidade, independente do status que nós vamos conquistar, ou do prazer momentâneo que nós estamos tendo naquele momento. Existem aulas que são muito prazerosas para mim como professor, e tem aulas que não são tão prazerosas. Mas eu tenho que trabalhar com o mesmo afinco, da mesma maneira. Nós somos chamados a ser mordomos. Mordomos. E não apenas a buscar uma autoafirmação no nosso trabalho. Colossenses 3, Paulo diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homem. Quando nós fazemos, nós não fazemos apenas porque o chefe está perto, ele está olhando. Tem gente que só faz assim, né? Só trabalha quando o chefe chega perto. Eita, chegou, levanta, bora. Nós trabalhamos como quem faz para o Senhor, e não para homens. Uma outra decisão que é extremamente difícil para os jovens é o casamento. Deus não nos mostra apenas a pessoa. Ele não vai nos mostrar, não vai revelar em sonho a você quem é. Deixa eu contar outra história. Eu, como bom crente dos anos 2000, pentecostal que era, eu era, assim, Magno falou da bibliomancia, né? De você orar e abrir a escritura. Eu tinha um meio que era até melhor. Porque como a Bíblia tinha muitos versículos e alguns poderiam ser... Eu não ia para a Bíblia, eu ia para a caixa de promessa. Os mais antigos aí vão lembrar, né? Tinha a caixinha de promessa. E a caixinha de promessa não tinha erro, porque só tinha verso de promessa. Então, meu amigo, não tinha nem o perigo de errar. E aí eu ia para a caixinha de promessa. Orava, e era até um chaveiro. Andava na chave aqui. Quem nunca, né? Abria assim, Senhor, fala. E olhava assim e dizia, glória, é de Deus. E aí minha esposa também, né? Tinham 2 pessoas que estavam interessadas nela, eu e outro rapaz. E o outro rapaz, dando em cima também, conversando com ela, não sei o quê. E aí ele disse assim, Deus me revelou que você é a minha. E mais, viu? Deus me revelou que você vai sonhar com o seu pretendente hoje. Ela sonhou, mas não foi com ele. Foi com quem? Um cabeludo que tinha na época.
na época. É forte. Tá vendo? Meus irmãos, nós buscamos, sabia dessa não, né? Essa aí ninguém sabia, não. Essa aí é dos meus tempos áureos. Deus, ele não vai dizer a você assim, olha, é fulano. Mas ele vai dar os princípios, como o Magno falou, para que você possa escolher uma boa esposa, um bom marido. Os princípios estão aqui. Eu disse, meus irmãos, não há o segredo. Tem aquele livrinho aí, né? O Segredo. E no livro é só você pensar positivo. O segredo é esse. Aqui não tem segredo. São as velhas verdades que estão colocadas na Escritura Sagrada. Deus, ele não vai revelar para você nomes. Ele vai revelar princípios. Princípios que estão escritos na palavra. O foco, quando você for casar, namorar, arrumar um pretendente, não é quem Deus quer para mim, mas é quem Deus quer que eu seja para o outro. Escolher alguém com quem você pode crescer espiritualmente, com quem você pode servir junto à igreja do Senhor, ao corpo de Cristo, e refletir sobre o Evangelho. É essa que deve ser, ou é assim que deve ser como a sua escolha. Não deve ser apenas, ele é bonitinho, ela é bonitinha. Busque primeiro, meus irmãos, ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, antes de buscar a pessoa certa. Antes de querer procurar no outro a pessoa certa. Busque você mesmo ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Para nós terminarmos, o caminho da vontade de Deus é o caminho da obediência. Da obediência à sua palavra. Deus não quer que a gente seja adivinho do futuro. Não quer que nós sejamos videntes. Mas o que Deus quer é que nós sejamos discípulos fiéis, que busquem conhecer a sua vontade, revelada na Escritura, que vai nos nortear para as outras escolhas que não estão diretamente reveladas. Quando vivemos para a glória de Deus, as nossas escolhas serão firmadas nele. Salmo 37, verso 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas antes de Ele satisfazer o desejo do seu coração, o salmista diz: agrada-te do Senhor. Busque a vontade de Deus. Busque a sabedoria que vem do alto. E a sabedoria que vem do alto está na Escritura. Amém? Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o Teu nome nessa noite. Te agradecemos pela Tua palavra revelada para nós. Pois é nela que nós encontramos as verdades do Teu Evangelho que guiarão a nossa vida. Escolhas que muitas vezes são difíceis, mas que, como ela mesmo diz, ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que ela ilumine o nosso caminho para que nós possamos observar e ver por onde e para onde nós devemos caminhar. Ilumine o nosso coração e a nossa mente para que não as nossas sensações, não os nossos desejos, não as nossas vontades apenas, o nosso querer, tome essas decisões. Mas que essas decisões sejam firmadas e fundamentadas na Tua palavra. Coloque esses princípios no nosso coração e na nossa mente todos os dias, para que nós possamos obedecer fielmente ao Senhor. Nos abençoa, em nome de Jesus.